Boa noite, estamos aguardando alguns minutos para começar a nossa live Os Desafios da Educação Especial, aguardando outras pessoas que estão chegando, compartilhem, curtam, marquem pessoas que são interessadas pelo tema. Começa. Pessoal, boa noite. Estamos aqui aguardando mais pessoas chegarem, vão chegando, compartilhem, curtam, marquem pessoas aí que vocês vejam que têm interesse pelo nosso tema de hoje, tão importante, os desafios da educação especial. Importante a discussão dessa temática, teremos aí professoras, pesquisadoras, mãe de aluno. Então, nós teremos aí uma noite de uma conversa muito importante, uma webconferência muito importante aqui, transmitida tanto pelo YouTube, como também pelo Facebook, pelo canal do Educatio, né? Então, quem nos acompanha aí pelo YouTube, quem nos acompanha pelo Facebook, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, que é muito importante para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Uma temática tão importante, ela tem que ser compartilhada. Nós estaremos aí hoje, né, com grandes discussões, e vamos fazer um bate-papo legal nessa live a respeito da educação especial e os seus desafios. Vou esperar mais alguns minutinhos para chegar mais pessoas, para que vocês compartilhem, para que vocês curtam, para que vocês marquem pessoas. Dar mais uns minutinhos, já estamos iniciando a nossa conversa. Boa noite, estamos esperando entrar mais pessoas. Já estamos aí com 13 pessoas nos acompanhando pelo Facebook. Boa noite, Luciene, Rosimeire, Rosileia, a Elaine Piazentini, que compartilhou aí. Já estamos aí com 13 pessoas nos acompanhando. Vamos, marquem outras pessoas, compartilhem, curtam, que nós daremos agora início à nossa webconferência, a nossa live para falar sobre os desafios da educação especial. Já são 8h07, vou dar mais um minutinho. Estamos agora com 15, compartilhe aí, gente. Quem chegou, compartilhe, marque interessados, vamos divulgar. É um assunto muito importante, sigam aí o Educatio, Educação e Sociedade, um canal que vem
fazendo um trabalho muito importante na divulgação, na informação, na discussão dos trabalhos acadêmicos aí e nas práticas escolares, nos trabalhos da universidade. Então, vamos compartilhar, vamos marcar pessoas, vamos curtir, porque é importante que outras pessoas tenham acesso, né, a essas informações que nós vamos hoje aí com a presença da Giovana, a iniciativa aí da organizadora da Ana Paula, com a presença da Valquíria, né, da Cláudia, Helena aí que nos assessora, a Bárbara também que vai falar conosco. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Cláudia. Eu já vou fazer a apresentação aí de vocês. Tá? Boa noite, Bárbara, Cláudia, Valquíria, que nos acompanha. A gente já vai começar aí, ok? Tudo bem com vocês? Vamos compartilhar. Geise aí, que está compartilhando, o Kleber, que nos acompanha, a Márcia, tem aí um pessoal aí, ó, chegamos a 20 pessoas, olha que legal, já está subindo aí, fora o pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, gente, muito importante aí esse momento, né? Para falar sobre a educação especial, quero aí primeiramente agradecer a presença de vocês, que nos está acompanhando, agora já subindo para 22, 23 pessoas, e vamos chegar a mais pessoas ainda. Nós vivemos aí um momento, né, muito importante da educação especial, no momento em que, em nível macro, nós temos aí a mudança, né, na legislação, que isso pode afetar as práticas da educação especial. Então, aqueles professores que trabalham com alunos ou que venham a trabalhar com alunos da educação especial, pais, é muito importante que vocês participem, né, discutam, ouçam o que nós temos para falar hoje aí. No momento também que nós passamos aí pela escolha dos nossos representantes nas câmaras municipais, também nas prefeituras municipais, dentro de um contexto de pandemia. Então, quero parabenizar a iniciativa aí da Ana Paula Silveira, que juntou um time muito importante aí da UFSCar, e mais a Cláudia, que é mãe de aluno, que vai nos falar hoje, né? Então, eu convido aí a Valquíria, antes de eu ler, né, o mini currículo de cada uma, eu convido a Valquíria, a Bárbara e a Cláudia para abrir o seu microfone aí e fazer e dar uma boa noite, né? Bárbara, dá uma boa noite aí para o pessoal, né? A Bárbara pode aí estar dando uma boa noite. Tudo bem, Bárbara? Boa noite para todo mundo. Tudo bem, Márcia, Valquíria, Cláudia, um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha aí um ótimo debate, uma ótima conversa. Muito bom, muito obrigada, viu, Bárbara, por você fazer parte desse projeto. Convido aí a Valquíria também para falar uma boa noite, para se apresentar aí, que está com a gente. Tudo bem, Valquíria? Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui nessa noite reunido com todos vocês, para a gente poder discutir esse tema tão importante nos dias atuais e que às vezes é tão pouco debatido, né? A gente vê poucas coisas sobre o tema, então a gente está aqui para poder contribuir, para poder ouvir vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Valquíria. E agora eu passo para a Cláudia, que mãe de alunos, aqui de Pitangueiras, que é um prazer muito grande estar com a gente. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os profissionais, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da vivência como mãe com todos. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, Cláudia. É muito importante, porque é uma discussão em que não vai ter apenas as pessoas ligadas aos estudos acadêmicos, mas a prática, não só professores, né? Nós temos uma mãe aí que vai poder passar grandes experiências. E eu vou aqui de forma bem rápida para apresentar as nossas palestrantes, vou falar o mini currículo de cada uma, para que a gente possa saber quais são as experiências, de onde elas falam, né? Então, nós temos aí a Valquíria, que já deu boa noite para vocês, a Valquíria
Perassolo. A Valquíria, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Unimate, ela é pós-graduada em Educação Ambiental pela UCB e pós-graduada em Relações Étnico-Raciais, né, na Educação de Jovens e Adultos, né, pela Universidade Federal do Mato Grosso, né, e mestre em Educação pelo FTM, na linha de Educação em Ciências e Educação em Matemática, da minha linha aí, Matemática, e doutoranda em Educação Especial, olha só, Valquíria, doutoranda em Educação Especial pela UFSCar, né, desde 2019, e professora, né, no estado do Mato Grosso, desde 2007, então, tem aí uma grande experiência e vai poder colaborar muito com a gente, tá? Obrigada, Valquíria. Agora eu vou falar da Bárbara, né, a Bárbara, que é pedagoga pela Unesp de Araraquara, especialista em Educação Especial Inclusiva pela Unisanta em Santos e ainda em Sociologia Política, né, pela Universidade Federal do Paraná, graduanda em Ciências Sociais na Unicamp e mestra em Educação pela mesma universidade, ou seja, pela Unicamp, e militante do coletivo Trabalhadoras em Luta de Campinas, né? Um prazer aí, Bárbara, estar conosco, e você tem aí uma experiência, né, vasta, e vai poder contribuir muito com a gente. A Cláudia, que é mãe, né, de uma criança linda, com transtorno do espectro autista, tem aí grandes contribuições, acho que vai ser muito importante a gente ter a visão, né, de uma mãe, porque quando a gente analisa um tema, é importante que a gente use várias óticas, então, ótica como mãe, graduanda do 5º ano de Direito na Unifafib, em Bebedouro, e graduada em Administração de Empresas pela IMESB, também de Bebedouro, a Cláudia que é de Pitangueiras, conterrânea minha, e pós-graduada em Finanças em Controladoria pelo Centro Universitário Barão de Mauá, né, de Ribeirão Preto. Então, muito obrigada, Cláudia, pela sua experiência, e você vai aí contribuir muito com a gente. E essa live, pessoal, ela está sendo organizada, né, pela equipe da Educatio, né, Educação e Sociedade. Foi uma iniciativa aí da Ana Paula, que faz parte da Educatio, Ana Paula Silveira, conterrânea minha também, nossa, aqui de Pitangueiras, né? A Ana Paula, ela é pedagoga pela Unesp, ela pela Unesp, né, de Araraquara, ela é professora de Educação Básica 1, licenciada aqui, né, e efetiva na Prefeitura de Pitangueiras, e ela é mestra em Ciências Sociais na Educação pela Unicamp, e agora doutoranda em Educação pela UFSCar. A Helena, que nos dá todo o suporte aí tecnológico, né, Helena, que não está na tela, mas que fez parte desse projeto. Ela é graduada em Ciências Sociais, professora universitária, mestre em Ciências Sociais, né, pela Educação e doutoranda em Educação pela Unicamp. E nós temos também a Giovana Cirilli, que é da Educatio também, do canal Educatio, que é discente em Pedagogia pela UFSCar, e também ela é formada em Gestão de Recursos Humanos pelo Centro Universitário de Maringá. E eu aqui, que estou mediando essa conversa, né, sou a Márcia Maria Bento, sou diretora na Escola Mário Rossini, aqui em Pitangueiras, sou vereadora na Câmara Municipal de Pitangueiras, né, no mandato 2017, agora 2020, sou graduada em Matemática pela Faculdade São Luís, e também graduada, né, licenciada em Pedagogia. Sou mestre em Ensino de Ciências e Tecnologias pela Unicamp e doutoranda em Educação também pela Faculdade, né, de Educação da Unicamp. Então, aí, nós vamos fazer, né, uma conversa muito proveitosa, com certeza, e agradeço aí ao Grupo Educatio pela iniciativa e pelo convite à minha pessoa para poder apresentar essas brilhantes pesquisadoras aí. E vamos começar, né, a nossa discussão aí. Todo mundo preparado? Vocês aí que nos acompanham, podem colocar seus comentários
Se perceber que algum áudio não está legal, vocês comentem para que a Helena possa fazer os ajustes, né? Se tiver alguma questão, também coloquem nos comentários, para que chegue até a mim, a Helena vai me passar, e a gente possa fazer. Então, é muito importante que vocês interajam, que vocês compartilhem, que vocês façam essa informação chegar. E também aproveitem o momento para tirar suas dúvidas, ok? Vamos lá, eu vou começar falando, né, com a Valquíria, tá? Posso chamar de Valquíria, né? Vou começar falando com a Valquíria. A Valquíria, ela vai nos dar aí, né, um panorama, né, do significado, né, do que a gente pode entender por educação especial, né? Qual é a ótica aí que a gente pode entender, né, por educação especial, e também colocando isso em relação à parte da legislação da LDB, né? Então, o que podemos entender por educação especial e o que diz, né, a legislação da LDB a respeito desse tema. Então, passo para você, Valquíria. Tá joia. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Vou seguir, então. Então, quanto ao primeiro questionamento que diz sobre o que caracteriza a educação especial, no que seria concebida a educação especial, a gente pensa a educação especial, vários autores debatem a educação especial como sendo um ramo da educação voltado ao atendimento e educação de pessoas com alguma deficiência. Essa deficiência, ela pode variar em grau, ela pode ser uma deficiência de grau leve, moderado ou então severo, né? E daí temos várias deficiências. Se a gente for se caracterizar as deficiências, a gente tem a surdez, a cegueira, né? O transtorno do espectro autista, a gente tem várias deficiências, deficiência intelectual, a gente tem a surdo-cegueira, que é o tema que eu particularmente pesquiso na minha pesquisa de doutorado. Comecei a pesquisa no mestrado, eu fiz o mestrado na UFMT, em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, e comecei a pesquisar o tema de surdo-cegueira. É um dos tipos de deficiência pouco debatidos, poucas pessoas conhecem e às vezes pensam até que é uma somatória, né? Essa deficiência é uma somatória da ausência da audição com a visão, quando na realidade é uma caracterização única, né? Uma deficiência única. E, assim, a gente tem várias outras deficiências. Então, quando a gente pensa em educação especial, é um ramo da educação voltada para o atendimento de pessoas que têm alguma deficiência, independente do grau e independente da deficiência que possua. A legislação, a LDB 9394 de 1996, ela trata no capítulo 5, ela trata sobre educação especial. E ela diz, dentro do capítulo 5, no artigo 58, que entende-se por educação especial, para os efeitos da lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Então, ela estabelece que o atendimento a esses estudantes com deficiência deveria acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Garante também os serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. E ela diz ainda que o atendimento educacional, ele será feito em classes, escolas ou serviços especializados. Os sistemas de ensino, eles deveriam assegurar, né, esse atendimento educacional especializado para quem precisa, para quem necessita desse tipo de atendimento. Mas a educação especial, ela envolve tanto a educação que é dada no ensino regular, quanto a educação que é dada nas escolas especializadas, né, que atende realmente o público que é alvo da educação especial, que atende só esse público. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente tem algumas escolas que são especializadas no atendimento de algum tipo de deficiência. Essas escolas ofertam a educação especial, mas no ensino regular, aquele aluno que é incluído no ensino regular, ele também recebe essa modalidade de ensino, ele também recebe a educação especial.
Sim, sim, Valquíria, você nos coloca aí um panorama mais amplo, né, da educação especial, uma visão, né, de educação especial muito ampla. E eu gostaria que você, né, continuasse a sua fala aí, nos trazendo um pouquinho sobre a Declaração de Salamanca, né, essa Declaração de Salamanca, quais são os efeitos, a relevância, né, para a educação especial que você tem trazendo aí para a gente, né, com um olhar bem amplo, né, tanto na LDB para o atendimento preferencial na rede regular, mas também o atendimento especializado, né, ver essa criança, né, dentro de uma complexidade, né, dentro do seu global, né, qual que é aí os efeitos, a relevância da Declaração de Salamanca para o Brasil, aqui no Brasil? Você poderia complementar para a gente e trazer esse aspecto? A Declaração de Salamanca, na realidade, às vezes a gente trata dela e muita gente desconhece o que foi ela. A Declaração de Salamanca, ela foi uma conferência, né, que entre os dias 7 e 10 de junho de 1994, aliás. Então, foi antes ainda da Lei de Diretrizes e Bases, que é a que eu falei anteriormente, que é a LDB. E essa Declaração de Salamanca, ela conseguiu reunir 88 governos e 25 organizações internacionais. E ela chama a Declaração de Salamanca porque ela aconteceu em Salamanca, na Espanha, né? Então, é uma região, é um local, uma cidade da Espanha. E daí, nessa conferência desses países todos, eles começaram a discutir como deveria ser dado a educação especial, né, e alguns preceitos a serem seguidos, ou então algumas legislações que os países eles deveriam se adequar para poder atender esse público, né, que era o público que possuía alguma deficiência. A Declaração de Salamanca, ela garante, né, que toda criança, ela tem o direito fundamental à educação. Ela estabelece também que cada criança ela possui características, interesses, habilidades e necessidades educacionais que são únicas. Então, mesmo que a gente tenha duas crianças que são surdas, que têm a privação da audição, às vezes uma vai se adaptar mais a uma maneira de aprendizagem e a outra de outra maneira. Por quê? Justamente por causa disso, que cada criança possui essas características, interesses, habilidades e necessidades que são particulares de cada ser. Na Declaração de Salamanca também trazia que os sistemas educacionais eles deveriam ser adaptados à grande diversidade, né, de estudantes, à grande diversidade de deficiências, né, e deveriam garantir, né, a aprendizagem dessas pessoas. E nessa declaração também falava que aquelas pessoas que possuíam necessidades educacionais especiais, elas devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer as necessidades dessa criança. E ele cita algo que eu acho que é o que mais me encanta nesse documento, é quando ele cita assim, que as escolas, elas têm que possuir tal orientação inclusiva que constitui os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras. Então, ela traz a escola como um ponto que acolhe esse estudante, né? No caso, a escola regular acolhe, a escola especializada acolhe. O importante é que esse estudante ele esteja, né, na escola e se sinta acolhido, e se sinta parte dessa escola. Não foi perguntado, mas a gente tem também a Lei Brasileira de Inclusão. A gente vai falar um pouco mais sobre o processo de inclusão, mas a gente tem a Lei de Inclusão, ela assegura a inclusão das pessoas com deficiência, ela trata de vários tipos de deficiência, suas limitações, bem como acessibilidade, tecnologia e assistiva, que pode ser tanto de baixo ou de alto custo, né, para o público que possui deficiência, e ela garante direitos a essa pessoa com deficiência, direitos como casar, ter filhos, direito a adotar uma criança, né, a decidir sobre o número de filhos, a decidir sobre sua fertilidade, porque era comum antes disso optarem pela esterilização,
da pessoa com deficiência. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem garantir vários direitos a essa pessoa com deficiência. Ela pega alguns preceitos lá da Declaração de Salamanca, pega preceitos lá da LDB também, que garantem todos esses direitos a esse público que é público-alvo da educação especial. Que interessante. Nossa, muito interessante, Valquíria, sim, muito importante essa contribuição, né, da Declaração de Salamanca, que traz o histórico, né, da educação especial, né, em nível macro, né, em nível internacional, e a gente, né, percebeu os efeitos, né, dessa declaração, né, o que está fazendo os avanços, é a garantia de direitos, né, para o combate à exclusão e a garantia de direitos. Então, muito importante esse aspecto que você nos trouxe aí, tá? Pode complementar. Tá, vou só complementar uma partezinha. A Declaração de Salamanca, ela traz também o princípio da escola inclusiva. Ela traz como princípio da escola inclusiva o de que todas as crianças elas devem aprender juntas, sempre que possível, independente de qualquer dificuldade, qualquer diferença que elas possam ter entre elas. Então, essa declaração ela foi muito importante porque ela traz esse princípio, que é o que a gente busca, né, na educação inclusiva nos dias de hoje, enfim. A educação inclusiva, né, enquanto práticas de inclusão. Então, Exatamente. Vendo, né, as complexidades e o respeito, né, às diferenças, respeito às diversidades. Acho que é super importante nesse aspecto que você nos trouxe. E agora eu passo para a Bárbara, né, queria ir falar com a Bárbara um pouquinho, que está quietinha aqui com a gente, né, prestando atenção, nos ouvindo. A Bárbara vai falar um pouquinho para a gente, né, das políticas públicas, né, Bárbara, o que falta, né, para as políticas públicas da educação especial, né, que inclui a educação inclusiva, se tornarem práticas nas escolas brasileiras, né? Você conseguiu me ouvir, Bárbara? Consegui. Tá, pessoal, quebradinha no som, mas fala aí pra gente, né, o que você tem aí de super importante para compartilhar conosco sobre as políticas públicas. Com você, Bárbara. Muito obrigada. Eu acredito que, assim, né, é um grande desafio, né, eu falo no lugar de professora de educação especial, mas compreendendo uma fatia, né, dessa realidade, que é a realidade da Prefeitura Municipal de Campinas, e que tem um processo de inclusão que é um pouco diferente de outras prefeituras do mesmo estados, né, porque, em geral, tende a trabalhar a inclusão não só na perspectiva de uma educação, de certa forma, complementar, né, em que a criança frequenta uma sala de recursos em contraturno, mas também de uma educação que ela possa ser inclusiva dentro do espaço da escola, junto com os professores, auxiliando os professores nesse processo de inclusão, e também orientando famílias, né, e crianças nesse processo. Então, pensar assim, o que falta, né, para que essas políticas e todo esse aparato, né, de documentos que a Valquíria bem colocou para a gente, né, o que falta para que tudo isso possa se tornar realidade e parte do cotidiano da escola, são muitas coisas, né, a gente passa por uma série de questões aí, que tem entraves, desde entraves políticos, assim, né, que vem da esfera federal, até outros entraves de ordem prática, né, do cotidiano da escola, que diz respeito, muitas vezes, à estrutura, à falta de formação de profissionais, né, então é muito necessário que a gente possa compreender que essas políticas de educação especial, né, relacionadas ao público-alvo da educação especial, que para que elas saiam do papel e se tornem práticas dentro das escolas brasileiras, que elas precisam passar por
por apoio financeiro, apoio estrutural às unidades escolares, preferencialmente, né, e isso é algo que eu acredito que nesse novo decreto, né, que infelizmente aí nós vimos, e algumas pessoas já têm contato com ele, o 10.502, que uma das coisas que falta é justamente entender que a gente não pode retroceder mais, né? Que aquelas crianças que antes estavam relegadas ao espaço da casa, né, a ficarem presas dentro de casa, a não interagirem com o mundo exterior, né, que muitas vezes a gente nem conhecia ou sabia que existiam, né, que agora essas crianças estão aí, esses adultos também, estão aí no mundo, vivendo, trabalhando, né, tendo uma vida, exercendo a cidadania, né. Então, a gente não pode mais retroceder nisso, né. Então, tudo aquilo que foi ganho do movimento, né, porque também se constituiu um movimento de pessoas com deficiência ao longo desse tempo, e tudo que foi conseguido foi também com muita luta desses movimentos, né, não só dos deficientes, mas dos familiares dessas pessoas. Então, com tudo isso, a gente não pode mais retroceder, né? A gente tem que ir adiante e essas pessoas têm que fazer parte do cotidiano da escola e a escola entender, né? E eu digo assim, escola não pensando só em cada escola em particular, né? Porque a gente tende, às vezes, a culpar muito a escola, dizendo que a escola não quer, a escola não tem vontade, e não é uma questão da instituição escola em particular, né? Mas é uma questão de vontade pública, né, da vontade política e tudo mais. E aí a gente tem que, então, inserir essas crianças da melhor forma possível, né, pensando em todos os âmbitos em que essa criança vive na escola. A questão da acessibilidade, né, o quanto as escolas estão acessíveis para as crianças, a questão da alimentação, quanto essa alimentação também pode estar acessível para uma criança que, de repente, tem uma alimentação por sonda. Então, a gente tem que pensar uma série de coisas para que a gente consiga fazer, então, essa inserção e essa inclusão da criança e da família da melhor forma possível. Muito bem, Bárbara. Muito obrigada pelas suas contribuições em relação às políticas públicas, né? E você trouxe algo muito importante aí, que é a questão da luta. A gente não pode retroceder. Nós vivemos num momento, né, que muito se avançou, mas muito se falta ainda para que a educação seja realmente inclusiva, né, nas nossas escolas, nos vários espaços públicos, né? Porque quando a gente, como disse a Valquíria, quando a gente pensa em educação especial, a gente pensa na escola, mas ela vai muito além, né? As práticas, né? Ela perpassa os muros da escola. Então, você trouxe aí algo muito importante, que é momento de luta. A gente não pode ter, né, um retrocesso aí na educação especial. E eu vou aproveitar aqui quem está acompanhando conosco, eu vou ler um comentário para puxar a contribuição da Cláudia, né, que é mãe de aluno. Eu vou ler o comentário da Márcia Augusto da Costa, que nos acompanha pelo Facebook. A Márcia, ela colocou um ponto, né, aí digamos que uma contribuição em relação ao contexto da educação especial. Ela escreveu assim: apesar dos muitos avanços da educação especial, ainda há muito que mudar em nossas escolas regulares, para se tornar realmente inclusiva. Isso mesmo, Márcia, né? Já trabalhei com a Márcia, a gente já dividiu aí, eu enquanto diretora, né, e ela como professora, nós dividimos aí muitas contribuições, muitas práticas de educação especial, e cada aluno que passa pela gente, né, traz muito, a gente aprende, né, nessas diversidades, de respeitar que cada um é um. Então, importante aí a contribuição da Márcia, além de várias outras contribuições que nós temos
pessoal está interagindo muito. Vou passar para a Cláudia. A Cláudia vai nos falar um pouquinho, né, sobre a educação inclusiva, qual a importância para a vida do filho dela. Então, Cláudia, a educação inclusiva tem importância para a vida do seu filho? Conta para a gente. Sim, até aproveitando a fala da Bárbara, né, que trouxe bastante incremento, falando muito da educação inclusiva nas escolas, né, de toda a falta de estrutura, a importância, né, na minha visão como mãe, principalmente a convivência social, né? Quando você fala em salas especiais, você acaba segregando a criança e evitando que ela tenha convivência social com os demais alunos. A rotina, normalmente, de crianças PCD, adolescentes PCDs, né, já é extremamente puxada de terapias, de médicos. Isso faz com que eles convivam mais com adultos do que com crianças. Então, a luta de pais, né, e mães, ao longo das décadas, para que essas crianças fossem inseridas numa educação regular, numa sala regular de ensino, é justamente que elas tenham direito à socialização, justamente que elas tenham direito a estar presente na sociedade, a serem vistas, né, a serem respeitadas. Né? Inclusive, a Declaração de Salamanca, né, que foi falada aí pela Val, ela trouxe como base o plano de ensino individualizado dessas crianças, né, que hoje a legislação brasileira de educação traz, né, que cada um deve ter o aprendizado adequado às suas necessidades e às suas dificuldades, que devem ser pregados a essas crianças, né, e respeitados pelas instituições de ensino. A gente sabe, é claro, que é uma luta constante, né, mais para frente a gente vai falar do decreto, né, que se tem um retrocesso. Então, é uma luta constante de pais, de entidades, para que haja socialização, para que essas crianças evoluam. Né? Em especial os autistas, que é o caso do meu filho, a maior dificuldade é a interação social. Então, é um ganho muito grande, numa sala regular, a inclusão dessa criança no aprendizado. E para os demais alunos, você tem o aprendizado de respeito ao próximo, de respeito às diferenças, né, de respeito a valores sociais e a socialização. Né? Essas crianças existem, elas precisam estar inseridas na sociedade. E a escola é a porta, o caminho para isso. Cláudia, obrigada aí pela sua contribuição. O microfone da Cláudia está picando um pouquinho, talvez pode ser alguma coisa da internet, talvez a Helena vai melhorar. Mas deu, acho que, para o pessoal compreender, né? Foi muito importante essa contribuição da questão da luta de pais, né? Para que não tenha uma segregação, para que essa criança, né? Tenha o direito de ser criança, tenha o direito de conviver com outras crianças. E contribuindo aí, Cláudia, assim, da minha experiência enquanto diretora, eu tenho como crença que a educação especial, ela se faz vivendo, né? Porque tem aquele discurso, né, a escola não está preparada, mas a escola, ela se prepara, né, nessas vivências, nessa prática. Então, a criança tem direito de ser criança, e as outras crianças aprendem com ela também, né, não é só o direito da criança ser incluída, mas é o direito dos outros também aprenderem a conviver com as diferenças. Eu acho que as contribuições são muito importantes. E colocando aqui, né, a contribuição da Paula, que nos acompanha, a Paula Cis, ó, o fato de termos leis não significa que tenhamos justiça. A luta é grande, realmente, Paula, a luta é grande. Pessoal, não tem como eu ler todos os comentários, né? O pessoal, muito bom, o pessoal está comentando, está participando. Vou tentar, né, ir selecionando, voltando e colocando outros comentários, mas a gente precisa avançar aí nas nossas questões. Eu vou trazer novamente a Bárbara e a Val, que acho que pode estar contribuindo aí para ampliar mais esse debate, né, a respeito das escolas brasileiras. Então, como a Cláudia estava colocando aí, né, que precisamos garantir o direito dessas crianças estarem na escola regular, dela conviver com outras crianças, e essas escolas brasileiras, elas estão equipadas com tecnologias assistivas? Como que está, né, a questão das tecnologias, né, como essas tecnologias são usadas no cotidiano escolar? Então, aí começando, né, pela Bárbara, depois passando para a Val, vocês podem ir uma passando para outra aí, o que vocês podem falar para a gente, né,
o que vocês estão trazendo aí nas suas pesquisas a respeito das tecnologias assistivas. Pode ser você? Eu tirei aqui demorou um pouquinho para sair do microfone. Mas, enfim, em relação aos equipamentos, né, das escolas, o que a gente observa é que, assim, obviamente, né, a gente tem aí um país bem diverso, né, com prefeituras e estados assim em condições bastante diferentes, né, economicamente falando, e aí com isso tem algum impacto, porque por mais que cheguem, né, verbas do governo federal para que possa ser implementada algumas questões relacionadas à educação, ainda assim cada prefeitura acaba complementando, né, cada estado, e com isso a gente observa aí que alguns locais se veem com mais dificuldade, né, para poder fazer aquisição de materiais, né. Digo que em Campinas, né, a gente não tem tanta essa dificuldade de aquisição de materiais, né, até tem uma certa facilidade, tem um centro de produção de material para as crianças, em que a gente trabalha em conjunto com essas meninas que estão lá, que são professoras de educação especial, mas eu acredito que, assim, a gente está num universo particular, assim, né, que não é em todo local que se encontra, que a gente tem esse tipo de estrutura, mas ainda assim a gente, né, percebe que, por exemplo, a quantidade de sala de recursos, né, que poderia ser ampliada para que a gente pudesse atender melhor algumas crianças, né. Campinas é uma cidade bastante grande, então às vezes a locomoção para alguns lugares se torna um pouco mais difícil, então ainda assim existem problemas e questões aí de acessibilidade do material, né, de tecnologia assistiva, assim, bastante complicadas. Mas, de maneira geral, o que eu vejo é que, assim, muitos locais não estão equipados, né, para poder receber as crianças, e mais do que as tecnologias assistivas, eu acredito que, assim, aqui nós temos um problema bem grande, assim, em relação ao encaminhamento das crianças, né, que a gente faz a solicitação de diagnósticos, e aí de avaliação, né, das crianças, na verdade, e aí nessa avaliação a gente tem um pouco de demora, porque a gente depende do sistema público de saúde, né, que a maior parte das famílias não tem acesso a um convênio, então, assim, é muito tempo na fila para esperar, né, esse diagnóstico, e às vezes ele chega bem tarde, né, então acho que essa rede de apoio, eu acredito que ela é tão importante quanto as tecnologias assistivas. Valquíria, você está por aí? Eu acho que a Valquíria deve... Valquíria, você tem alguma coisa para complementar, Valquíria, sobre as tecnologias assistivas? Valquíria, você tem alguma coisa, a Bárbara, né, falou aí das tecnologias assistivas, você tem algo a complementar esse debate, esse diálogo sobre as tecnologias no cotidiano? Eu acredito que a Valquíria está com o probleminha de conexão. Seu microfone, Valquíria, ele está ligado? Eu não consigo te ouvir. Eu não consigo te ouvir, Valquíria. Vocês são pedagogos. Estamos com probleminha de conexão. Caiu. Caiu. Valquíria, Estão você me ouve ouvindo? agora? Estão ouvindo? Vamos passar para a Bárbara, enquanto a Valquíria... Oi, Está pessoal. ouvindo agora, Valquíria? Oi, pessoal. Eu estou. Isso, Valquíria. A Bárbara nos falou um pouquinho das tecnologias assistivas. E você tem algo a contribuir, a acrescentar? Como as tecnologias assistivas são usadas no cotidiano escolar?
Sim, as tecnologias elas são na realidade fundamental, né? Porque ela vai desde a adaptação de um material As para algum tecnologias elas são estudante, uma na prancha realidade de fundamental, né? Porque ela sustentação vai desde a adaptação de de um um livro, material o para endossamento algum criar que às vezes a gente faz num lápis ou numa caneta, em algum material, adaptar esse material para esse estudante. Então, quando a gente pensa em tecnologia, muitas vezes a gente associa ela a algo extraordinário, a algo de alto custo. Mas a tecnologia ela é desde baixo custo e vai até o alto custo. Por exemplo, para uma pessoa que ela tem deficiência física e não tem uma perna mecânica é um tipo de tecnologia. Por exemplo, né, para uma usada, pessoa que ela tem deficiência física e não tem uma perna usada por essa mecânica pessoa. é uma tecnologia, Então, é assim, usada a tecnologia assistiva ela é essencial. E é por essa interessante a pessoa. gente ouvir o Então, relato da assim, a Bárbara e tecnologia eu assistiva começo a ela é comparar, por essencial. exemplo, E é com a cidade interessante a onde eu gente ouvir o moro, no relato da interior do Mato Bárbara, Grosso. e eu começo a Aqui no comparar, por interior exemplo, do com a Mato cidade onde eu Grosso, moro, no a gente não interior do tem Mato tantas Grosso. assistivas, Aqui no não tem interior do tantas Mato verbas, Grosso, tanto a gente não incentivo tem para tantas que tenha tecnologias essas assistivas, não tem tecnologias tantas verbas, tanto dentro da incentivo escola. para que Por tenha exemplo, essas na escola que eu tecnologias trabalho, dentro a da gente tem escola. alguns Por alunos exemplo, cegos, na mas a gente não tem escola que eu material em trabalho, a braille para gente esse tem aluno que alguns é alunos cego, cegos, mas entende? a gente não Então, tem assim, se a material em gente vai braille para esse aluno que é utilizar o cego, material em braille para entende? esse Então, assim, se estudante, a a gente gente tem que vai mandar para uma escola utilizar o material em braille para esse estudante, a gente tem a impressão desse material em braille. Então, assim, mas a escola propriamente dita não tem esse material. Não tem um computador com aquele leitor de voz, porque tem alguns computadores que já têm os programas específicos, né? Então, assim, normalmente o estudante, ele traz um computador de casa, né? E é uma coisa simples, é você baixar um programa que faz a leitura ali de voz para esse estudante. E assim, então fica muito a desejar. Então, quando eu comparo, por exemplo, com a realidade da Bárbara, eu vejo o quanto em alguns locais é tão avançado em detrimento de outros locais que não têm, às vezes, essa oportunidade de como deveria ser. Sim, sim, Valquíria. Teve um período que o som ficou duplo, né? Acho que com 2 retornos, mas a Valquíria corrigiu aí. E acho que a importância, né, dessa questão aí é que às vezes a gente pensa que é algo, né, tão esdrúxulo e são coisas simples que talvez fazem, né, a diferença na vida, né, do aluno, da criança, da família. Para alegrar aqui as nossas palestrantes, nós estamos, gente, assim, ó, o número cada vez subindo, o número de pessoas, pessoal curtindo, participando, ó, a Geise Santos aí colocando a opinião dela, ó, que falta estrutura, né, e outras vezes falta de capacitação, a Paula, né, a Elaine Piazentini, que expressa aí a sua paixão pela educação especial. Então, nós estamos aí com o pessoal bem ativo, né, deixando até perguntas. Continuando aí, né, para a gente poder complementar aí o que o pessoal nos espera, a expectativa, né, a Cláudia vai nos falar sobre as ações do cotidiano da criança, né, então aí com a visão, com o filho dela, né, no cotidiano escolar. Cláudia, as ações do cotidiano da criança impactam, né, a vida escolar, ou essas ações, né, do cotidiano vão impactar, né, na vida dessa criança. Quais as suas percepções enquanto mãe a respeito das ações do cotidiano escolar para a vida do seu filho? Isso tem impacto? O que você pode nos falar, Cláudia? Entendo que sim, né? Principalmente na questão da tecnologia, quando você leva para a escola, a criança hoje em dia tem acesso a diversas ferramentas tecnológicas, seja de mais baixo custo ou de mais alto custo, em casa, né? Através do celular da mãe ou do tablet que ele tenha. Então, essas ferramentas, né, ajudam muito na educação da criança, em jogos educativos, né, em várias outras condições de educação, de ensiná-los, né, a buscar, né, de forma mais rápida, mais fácil, e de ser mais independente, né. Mais especificamente com relação ao meu filho, ele não é só autista, né, ele tem uma baixa visão.
o que faz com que ele desinteresse muito da questão de querer ler, de querer escrever, né, pela dificuldade que tem, né, pela grande dificuldade que ele tem. Então, ele acaba tendo uma facilidade muito maior em buscar o que ele gosta, o que ele quer aprender nos tablets, através das ferramentas de microfone. E aí você vê a realidade das escolas que, infelizmente, não tem assistência, né, dessas ferramentas, né, que seja uma busca no computador pelos microfones, né, como disse a Val, né, diferentes realidades, é claro, Brasil afora, porque o nosso país é muito extenso, né, mas a grande maioria das escolas não possuem essas ferramentas, né, não só tecnológicas, né, mas de materiais pedagógicos ricos que ajudam e facilitam no dia a dia, no cotidiano da criança. O que torna, às vezes, muitas vezes, né, eu percebo, o ensino um pouco desmotivador, desgastante, o querer ir para a escola, o querer aprender, né? Porque em casa ele consegue buscar com uma certa facilidade com as ferramentas que ele tem acesso. Sim, Cláudia, muito importante essa sua visão, né? E ela vai aí ao encontro do que uma participante, a Vilma, está falando em relação ao número de alunos, né, excessivo em sala de aula. Então, às vezes, né, em casa, né, com esse aconchego dos pais, algumas coisas ele consegue, e aí depois, na escola, nós temos aí o complicador, né, da questão do número de alunos. Então, as políticas públicas, né, os gestores têm que pensar nessa questão, porque o professor, para dar mais atenção a esse aluno, a atenção que ele merece. E a Paula Assis, ela vem colocando aqui para a gente, ainda sobre as tecnologias, né, assistivas, que também impactam o cotidiano, que na região de Ribeirão Preto, só temos acessos a acessórios de reabilitação via Estado, né, tanto, né, no CER, né, e no HC. Então, a importância, né, desse debate nosso, enquanto política pública, enquanto um discurso acadêmico, mas também que tem efeito, né, na gestão pública. Nós estamos aí no momento de eleição, e mesmo que não seja, como disse a Bárbara, no momento de luta, porque a educação especial é resultado de luta, a educação inclusiva é resultado de luta. Então, a importância da gente pensar, né, nessa pauta para as políticas públicas, para a nossa atuação enquanto cidadão, né, e exercício da nossa cidadania. E agora, sim, trazendo o debate, né, para o debate todas, tanto a Cláudia como a Val e a Bárbara, eu vou para uma questão aqui que eu gostaria que as três dessem aí a sua, né, a sua resposta, tá? Pergunto para as três, ó. Podemos dizer que no Brasil existem políticas públicas que garantem uma educação inclusiva? Não há políticas, essa educação inclusiva, acho que a gente já veio respondendo isso durante o debate, né, mas o que vocês podem acrescentar? Se existem, né, políticas públicas que garantem a educação inclusiva, e quais os impactos, né, do novo, né, já foi apontado aí pela Cláudia, aqui também os nossos comentadores, o pessoal que nos acompanha já falou do novo decreto, né? O que vocês poderiam falar dos impactos desse novo decreto, o decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, que é um decreto federal, né? Qual o impacto disso? Já estamos falando que não pode ter retrocesso, né? Qual o impacto disso na educação brasileira, né, na educação especial brasileira, na educação inclusiva? Então, podemos começar pela Bárbara. Bárbara, o que você tem a nos falar aí sobre essas políticas públicas? Você que já falou de políticas públicas, qual é o impacto desse novo decreto? Eu queria, né, recuperar um pouco a questão que a Cláudia dizia sobre o estímulo a estar na escola, né, a ir para a escola. Eu acredito que talvez uma das coisas que a pandemia contribuiu, né, para o nosso entendimento na educação
foi inclusive de que a gente precisa de uma escola que acompanhe, né, o pensamento das crianças, né? A escola de agora não dá para ser a mesma escola da década de 70, década de 80, né? A gente tem aí uma passagem de tempo bastante grande e as crianças hoje em dia têm muito acesso, né, à informação. Informações que às vezes não são as informações. Ter acesso à informação não significa ter acesso à informação correta, né? Então, eu acho que justamente esse filtro é que cabe à educação fazer. Então, a educação ela precisa ser interessante para todos, né? Para a criança que está na inclusão, né, no processo de inclusão, devido à deficiência, aos transtornos, ou então para as crianças típicas, né? Para todos, a gente tem que pensar numa escola que seja para todos. E aí, a partir desse ponto de vista, né, a gente pensar que, assim, políticas existem no papel, tem muitas, né, e que asseguram a criança poder acompanhar, permanecer na escola, ter uma qualidade de ensino, né, então, o acesso, todo esse acesso por meio das políticas públicas, né, no papel ali, pelas leis, elas existem. Nós precisamos implementar, né, fazer essas leis serem implementadas. O que é diferente desse novo decreto, né, que ao ler, assim, e é uma questão que ela vem imbuída de outras, né, outras questões estão por trás dela, como, por exemplo, o fato da gente ter um governo que é um governo já de retrocessos, né, a gente já vê que é um governo que tenta, né, assim, desmantelar todo um corpo de leis, de direitos que foram adquiridos, todos eles com muita luta, né, porque direitos nunca são dados assim, né, de bom grado. Então, a gente observa aí que é só mais um dos retrocessos, né, de um governo já de tantos. Então, quem olha à primeira vista, talvez pense que se trata de um corpo de lei, de alguns dispositivos que são importantes para garantir a educação das crianças, porém, coloca ali como uma possibilidade muito grande de crescimento, né, de retorno dessas escolas especiais que há muito tempo foram de certa forma, banidas, né, porque nós começamos a pensar a educação numa perspectiva inclusiva dentro do ensino regular. Então, essas escolas especiais deixaram de existir, né, com o tempo. E aí, o que esse documento deixa em aberto é essa possibilidade do retorno dessas escolas, né, e deixando na mão das famílias a possibilidade de uma escolha que muitas vezes não é uma escolha bem informada, né, então a gente precisa ter muito cuidado e se colocar mesmo contra, né, o documento. Já existem várias associações, né, que já se colocaram contra por meio de cartas, né, enfim, pedindo a derrubada desse decreto, porque coloca o deficiente novamente, né, nesse lugar de ficar segregado num lugar, né, específico. O que eu acredito que deixa de ser um ganho, inclusive, para as outras crianças, né? Que, assim, é muito comum, assim, a gente ver no Brasil, e eu acho que até a pandemia trouxe um pouco disso, né? Como se aquilo que a gente não vê não existisse, né? Então, se eu não estou vendo o deficiente dentro da escola, ele não existe, eu não preciso tratar com ele, eu não preciso... Então, assim, aos poucos, essa existência vai sendo apagada, né? Então, é importante a gente deixar que esse documento tivesse deixado claro que tudo isso ocorre dentro de um ensino regular. E aí, eu penso também que, assim, não é porque a gente tem uma educação, uma escola pública que tem uma série de deficiências, uma série de problemas, né, uma série de complicações, não é por causa disso que a gente vai desistir da política de inclusão, né, e colocar de volta as crianças nas escolas específicas, né, nas escolas especiais.
a gente, na verdade, deve lutar para que a gente tenha, né, tudo isso que a gente falou aqui sobre tecnologia assistiva, né, e outras questões aí que perpassam o atendimento da educação especial, né, a gente tem que lutar para que isso exista, né, para que existam redes de apoio que atendam essas crianças, né, com profissionais especializados que possam atuar junto com a escola. A gente precisa que as tecnologias assistivas que tenham verbas para todas as prefeituras, para todos os estados, para que seja comprado material para tecnologia assistiva. Então, assim, aí nisso a gente vê que, assim, representa despesa, né? Se representa despesa você fazer uma política de educação especial com um aporte financeiro, com aporte estrutural melhor, né? O governo pensa, se isso dá trabalho, então é melhor não ter. Quando não, né? Então, a gente... É só mais uma das lutas, né, que a gente empreende aí, né, num governo, como eu disse, de retrocessos. Então, a gente precisa modificar um pouco essa chave e lutar por aqueles que não têm a voz, né? Isso mesmo, Bárbara. Olha, a Lúcia aqui colocou perfeito, Bárbara. Você colocou esse dilema aí perfeito, né? Entre a educação inclusiva, né, e o ensino especializado. E aí, a Valquíria, já nós estamos passando para os momentos finais, né? A pergunta ainda se estende a Valquíria e a Cláudia, mas nós já estamos com 1 hora de live, olha o quanto que nós já debatemos, e muito ainda teria para acrescentar. Passando aí para a Valquíria, ainda para falar a respeito do decreto, né, 10.502, de 30 de setembro, dos impactos, né, os efeitos dele no cotidiano. Valquíria, você nos contribui aí? Então, com relação ao decreto, eu penso o seguinte, quando ele foi exposto em meio televisivo, teve um apelo emocional muito grande, né? As pessoas se comovendo, enfim. Só que eu fico muito preocupada com o conteúdo desse decreto, né? Eu fiz a leitura do conteúdo dele na íntegra, confesso que não tem 1 mês ainda, né, que soltou esse decreto. Mas, assim, confesso que não deu tempo de fazer uma avaliação detalhada de cada tópico do decreto. Mas algumas coisas me chamam a atenção e me preocupam. Como, por exemplo, quando ele traz o surgimento de classes especializadas dentro da escola comum, né? Aí isso me preocupa bastante, porque daí só a classe se adapta e o restante da escola, né? E esse aluno, ele vai ter contato com os outros alunos da escola ou ele vai ficar escondido dentro dessa classe especializada, né? Não há um lugar que diz que esse aluno ele está na classe regular comum, né? Então isso me preocupa muito. E ele implica a segregação da criança com deficiência, né? Fora que também nesse decreto ele não traz nenhuma menção à classe hospitalar, atendimento em classe hospitalar, feito ao público com deficiência, né? Então, várias questões desse decreto, ele me preocupa bastante. Eu estava lendo agora os comentários do pessoal, o pessoal falando assim, que a educação especial a gente dá passinhos pequenos, né? E o caminho é muito longo, e daí, de repente, a gente vê um retrocesso tão grande. Então, isso me preocupa bastante. Eu sei que eu estava estudando, e até a semana passada parece que tinham 12 projetos de lei, né, contra esse decreto, que ainda ia passar pelo Congresso, enfim, mas já tinham 12 projetos tentando barrar esse atual decreto. Isso mesmo, Valquíria, é sinal, né, que precisa de muito diálogo ainda, né, em relação a isso. E como precisa de muito diálogo, a gente vai ter que continuar depois esse diálogo, porque nós, assim, alcançamos um número muito grande. Nós estamos com mais de 240 envolvidos que estão nos acompanhando, mais de 100 compartilhamentos. Então, nossa live aí, eu acho que mostra, né, o quanto que há pessoas preocupadas, né? Acho que um momento, né, de preocupação e um momento que a gente tem que se engajar nessa luta. E a Cláudia aí vai falar também, né, dos impactos aí como mãe
como para ela, né, ela pensa em relação a esse decreto? Qual o seu posicionamento, Cláudia, em relação a esse decreto? Posicionamento, né, o receio, entendo, de todos os pais, mães, entidades representativas de crianças e adolescentes PCD, né, o que trouxe o impacto negativo desse decreto, eu entendo que foi a obscuridade com que ele foi feito, né, sem discussão com a sociedade interessada, né, e de forma a não se Acho que ficou mudo o seu microfone. Cláudia, você pode repetir? Me ouvem agora? Sim, agora pode Sim. continuar, a gente está ouvindo. Continua, Cláudia. Por favor, dá uma retomada no que você falou antes, porque ficou mudo. Quais aí Tá o certo. seu posicionamento em relação ao decreto? Né? Então, iniciando, né, a discussão do decreto, a temerosidade de pais, mães em relação a ele e entidades, né, foi com relação a ele ter sido decretado sem ter sido discutido com essas entidades, com a sociedade, né, que, como foi dito anteriormente pelas profissionais, né, é uma luta você ter chegado até aqui. As nossas conquistas nesse setor, ela é muito recente, né? Passou a se buscar no Brasil o acesso à defesa dos direitos fundamentais às crianças PCDs, em geral, a partir da Constituição de 88, né? Que aí o Brasil passou a ser signatário de vários pactos, como a Declaração de Salamanca, passou a instituir, passou a ser obrigado, né, a respeitar esses direitos, ao qual ele fazia parte, ao qual ele faz parte, né? Então, é um caminhar muito longo, com políticas muito recentes. E cada passo foi conquistado com luta, muita luta. Então, você tem um decreto sem discussão, trazido com sobriedade, para não saber o que é que de fato ele pretende, né? Uma coisa que eu li que me deixou muito temerosa, o artigo 3º, inciso 6º do decreto, ele traz que haverá participação de equipe multidisciplinar no processo de decisão da família ou do educando, quanto à alternativa educacional mais adequada, né? Essa equipe multidisciplinar é da escola, tá? Né? Então, será mesmo a mais adequada, que será estabelecida para a criança, será ofertada para a família, ou será a mais econômica? A gente está falando de custo o tempo todo, né? E ter essa educação inclusiva, que o aluno precisa do professor lá para auxiliá-lo, o aluno precisa do intérprete de Libras, que ele precisa de diversos recursos, é custo, né? Seja custo para a escola particular, seja custo para o Estado, seja custo para o município. Quando você coloca 10 alunos em uma sala só, você precisa de um intérprete de Libras, você não precisa de um em cada sala em que um aluno estiver, né? Então, o medo, a temerosidade é esse retrocesso, né? Que se pense exatamente só em custos. Eu me lembro quando eu era criança, eu estudei numa escola e havia essa sala especial dentro dessa escola que eu estudava. A gente não tinha contato com as outras crianças especiais. É como se elas não existissem, né? Ela não fazia parte da sociedade. A alimentação, o recreio delas eram separados. Se a gente ia para o teatro, o horário deles eram separados. Isso não é socialização. A gente sabe que em vias judiciais, por garantia da nossa Constituição Federal, a gente tem esses direitos a serem respeitados. Mas aí é, de novo, um retrocesso. É a gente ter que judicializar, ter que buscar, ter que lutar de novo por tudo aquilo que já foi conquistado, que já era certo. Então, a temerosidade é exatamente isso. É uma temerosidade mesmo, né? Essa falta de diálogo. E esse acho que é o grande problema da maioria das políticas públicas, porque elas vêm de cima para baixo, né? Enquanto nós aqui, né, exigimos e precisamos lutar que elas se construam com a participação da sociedade, né? Então, muito importante mesmo que isso que você colocou, essa parte temerosa
né, Cláudia, relacionada à questão da falta de participação, da obscuralidade, né, as coisas estão obscuras, e quando se fala em opção, né, mas se tivesse todas as opções, aí tudo bem, mas aí, quando não, ainda falta estrutura, quando não se dá todas as opções, como vai ocorrer uma educação inclusiva, em que a sociedade, né, atenda aquilo que a sociedade, aos pais, aos professores, né, a comunidade escolar acredita e precisa. Então, a importância do diálogo, a importância da participação. E acho que essa nossa discussão, ela traz isso, né, porque nós estamos colocando esses pontos, que são pontos aí nevrálgicos, para que seja discutido, e vamos ter que continuar, porque eu teria, assim, mais questões para fazer para vocês, né, nosso planejamento aí, nós discutimos durante o mês esse tema, né, aprendi muito com vocês nas nossas discussões, né, a minha área, mais a área da matemática, mas, né, como gestora, eu aprendi muito como cidadã. E aí vou passar para as considerações finais, vou passar aí a última, né, a última questão, e vocês já façam as considerações finais para a gente encerrar a nossa live. Muito obrigada às pessoas aí que nos está acompanhando. A Geise aí, uma participadora aí que está, né, participante que está muito engajada, está chamando o pessoal, e nós estamos atingindo aí um número máximo de participantes. Última questão, já para finalizar, com as contribuições, tanto para a Bárbara, para a Val e para a Cláudia. Vamos encerrar com essa questão, e vocês já façam as considerações finais junto. Então, vamos colocar, né, a educação especial no contexto de hoje, em relação à pandemia, né? Quais são os desafios aí da educação especial, né, para auxiliar os filhos, os professores aí nesse contexto? Quais são os desafios durante a pandemia? O que vocês podem nos trazer? Vamos começar aí pela Bárbara, depois a Valquíria e depois a Cláudia. Bárbara, quais são os desafios, né, para auxiliar aí os filhos na escolarização durante a pandemia? A gente teve que se reinventar muito como professor, né, nesse período. E aí, com isso, o acesso, né, às crianças com deficiência ficou um pouco dificultado, né, mas, assim, eu acredito que a gente deve procurar sempre, acho que a palavra, né, que deve prevalecer e girar em torno desse processo educativo nesse momento, a gente está sempre em interação, com vínculo, né, com essa família, para que a gente possa compreender aí as necessidades da criança nesse momento, as dificuldades, porque muitas vezes são de ordem comportamental, né, e a gente acaba tendo alguns problemas, as famílias acabam um pouco angustiadas nesse sentido e sem saber como agir em relação a isso. Então, eu acredito que esse vínculo da família com a escola nesse momento é uma das coisas mais importantes. Poder amparar, inclusive, ser um ombro, né, para essas famílias nesse momento. Muito bem, Bárbara. E a Valquíria, que você tem nos contribuir a respeito da pandemia, o contexto de pandemia, os desafios para a educação especial, principalmente na escolarização das crianças? Eu penso que os desafios, eles são imensos, né? E cabe ao professor, realmente, como a Bárbara falou, se reinventar para que possa atender esse público, né, da educação especial da maneira mais adequada possível. Então, de maneira a minimizar todas essas dificuldades que a gente tem tendo. Então, cada caso é um caso, eu acho que tem que olhar para esse estudante, que é público-alvo da educação especial, como um sujeito único, né, com as singularidades, as particularidades desse estudante. Daí pensar em estratégias, ter muita paciência, ter muita disposição,
porque às vezes a gente tenta alguma metodologia e não dá certo, e a gente fica meio, poxa vida, né? Não deu, mas a gente realmente tem que se reinventar, como diz a Bárbara. A gente tem que se reinventar para poder dar conta. Mas eu acho que é possível. Com certeza. É possível, e acho que a reinvenção está ocorrendo, né, com todos nós. Eu acho que aí na educação especial, os pais, os professores, essa reinvenção ela é muito mais exigida, né? E precisa de muita energia e acho que muita vontade para fazer o melhor para essa criança, né? Cláudia, o que você pode aí nos contribuir, seu olhar enquanto mãe, desses desafios da escolarização, em relação à educação especial no contexto de pandemia? Eu entendo que a maior dificuldade é a atenção, né? Porque a gente sabe que crianças PCDs, né, adolescentes PCDs, têm uma dificuldade muito grande de concentração. Então, o contexto da pandemia, que obriga a assistir aula no computador, no tablet, no celular, é uma coisa muito massificante para ele, desmotivadora. Então, a dificuldade maior, eu entendo, é você adequar isso à criança. Até porque o plano de ensino individualizado não tem como ser aplicado nesse contexto, né? A dificuldade de se ter o apoio do professor, inclusive, em casa, né? Então, isso não aconteceu. Mas, como mãe, o que me deixa feliz é que ele está bem, está com saúde, e nesse momento, para mim, é o que mais importa. Com certeza, né? Porque vida não se recupera, né? Então, nesse momento de pandemia, é aquele lema que a gente diz, né? Que conteúdo é algo que se aprende na prática, mas vidas, né, não se recuperam, né? Então, já passando aí para a nossa finalização da live, nós tivemos aí um sucesso, muita gente participando, não dá para ler todos os comentários, né? Colocar aí a importância da nossa articulação, do nosso diálogo, e que daqui nasça, né, uma união, principalmente aqui no município de Pitangueiras, que a Cláudia está aqui com a gente, né, Ana Paula Silveira, que organizou, que a gente dê continuidade a esse debate, que eu acho que exige que nós ainda possamos fazer nesse ano de 2020, ao início de 2021, um outro encontro desse, porque os elogios são muito grandes e acho que o assunto tem muito que ser discutido e que essa discussão, essa parceria entre a universidade, porque nós temos aqui, né, professoras de universidade, pessoas que estão fazendo pesquisa, então essa parceria, né, entre a sociedade, essa contribuição da universidade, esse contato é muito importante. Então, quero colocar aqui a minha disponibilidade, né, e de todas aí do Educate, para continuar esse debate, e aqui em Pitangueiras que a gente articule isso, para que a gente possa se unir para que esse decreto do retrocesso, ele seja, pelo menos no nosso município, e aí com efeitos macro, né, que ele seja discutido, que a gente não assista as coisas ocorrerem sem a gente participar, sem a gente dar opinião, e eu me coloco aqui à disposição, vou passar para as meninas se despedirem, já dar o seu boa noite, e agradecer a todos que nos acompanharam, né, essa live foi, assim, um sucesso para a gente, um público que engajou, que participou, que colocou comentários, teve perguntas aqui que não foi possível ainda serem respondidas, quem nos deixou perguntas, nós vamos retomar em outro momento, e vamos colocar essas perguntas para que a gente atenda as pessoas que nos acompanharam, em respeito a todas. Bárbara, dá o seu boa noite aí, se despede, nós estamos concluindo a nossa live, depois Valquíria e depois Cláudia. Eu queria agradecer, então, as meninas, né, pela organização e pelo convite, e sempre lembrando que as leis, elas são só uma parte, né, elas são, assim, os requisitos mínimos para a gente cumprir, para a gente poder fazer cumprir a inclusão, né, uma grande parte aí também vem da nossa luta, da nossa insistência, e inclusive das nossas reinvenções, né. Então, um abraço para todos, muito obrigada. Obrigada, Bárbara, foi
perfeito, o seu trabalho foi perfeito para a gente. A Valquíria. Quero agradecer ao canal Education, a todos aqui presentes, a todas as meninas que eu conheci esse último mês na preparação dessa live, a todos vocês que estão aí participando, comentando, e a gente segue, né? A gente segue na luta pelos direitos da educação especial para que não haja a perca Não desses tenha direitos. retrocesso. Muito bem. Cláudia, dei o seu boa noite. Obrigada por tudo de hoje. Agradeço, né, inicialmente ao convite da Márcia, da Ana Paula em participarem, colocar aqui um pouquinho da visão de mãe, né. Agradeço a Bárbara, a Valquíria, né, pela oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho delas, né, e muito feliz por estar aqui, muito feliz por todos que assistiram, né, que a gente possa ter uma caminhada na busca de que não haja mesmo retrocesso, que a gente tenha muito mais conquistas. Obrigada a todos. Muito obrigada, Cláudia. Em nome de todos aqui, em nome de todos que nos acompanharam, eu tenho, assim, um sentimento de gratidão a todos, gratidão a vocês, gratidão a Ana Paula Silveira, que organizou, gratidão a Helena, do canal Educatio, que deu esse suporte tecnológico, a Giovana, e parabenizar as palestrantes. Olha, foi assim, né, um diálogo, né, não digo palestrante, mas assim, trouxe, né, teve essa sensibilidade de trazer conhecimento aplicado à prática. Muito obrigada, parabéns. E quem aí nos acompanhou, compartilhe essa live, né, para que chegue, né, a mais pessoas, porque o assunto é um assunto que é assunto de luta de garantia de direitos, né, de direitos de todos, porque como eu já falei aí, né, juntamente com vocês, nessas discussões nossas, não é direito só da criança de educação especial, mas é direito de toda a sociedade, porque todos têm que ter o direito de conviver e a gente respeitar, aprender a respeitar as diferenças. Isso é muito importante nos dias de hoje, a gente não pode permitir retrocesso. Um grande abraço a todos, tá? Agradecimento e parabenizar aí o canal Educatio por esse trabalho, né? Nos dá essa oportunidade. E um grande beijo, tenha uma boa noite e vamos encerrar por aqui. Boa noite a todos. Dá tempo de falar fora Bolsonaro? Acho que dá, né?